bursite trocantérica ou trocanteriana. Isso aqui é uma situação que me incomodou por anos. Eu jogava, treinava, fazia alguma corrida e começava a me doer essa região do quadril. E aí era dito que eu tinha bursite trocanteriana. Vamos entender o que é isso aqui. Isso é uma inflamação que acontece nessas bursas que ficam entre o grande trocânter e o trato iliotibial e também os abdutores do quadril, que tem inserção aqui também no trato iliotibial, glúteo médio, glúteo mínimo. A gente consegue ver aqui o glúteo médio, o glúteo mínimo, ele fica um pouco inferior e anterior, e o tensor também tem relação com esse trato iliotibial, e isso pode atritar essas duas estruturas e inflamar a bursa ali embaixo, que a gente tem uma vista posterior. Tá vendo aqui essas bursas, que são esses acolchoadinhos que ficam entre as superfícies que vão ter atrito. E aí, como tem a superfície óssea do trocânter maior, tem uma bursa que se forma para proteger desse atrito, e aí pode ter inflamação. Isso aqui é típico de atividades repetitivas, especialmente em, inclusive, corridas e em terrenos desse tipo aqui regular, porque vai justamente fazer com que o quadril ele perca esse equilíbrio que é feito pelos abdutores. Quando a gente faz cada passada, os abdutores seguram a pelve de um lado e de outro para evitar que ela caia. E quando se corre nesse tipo de terreno aqui, isso causa um desequilíbrio e pode irritar aquela região ali. Tudo que tiver uma causa de desbalanço daquela pelve, inclusive muitas vezes, no meu caso era assim, não é a bursite que é o problema. A bursite é uma consequência de um desbalanço desses abdutores do quadril aqui em movimentos repetitivos da pelve. Então, uma outra patologia, como por exemplo uma patologia intraarticular, além disso, desequilíbrios musculares, tendinopatias nesses tendões abdutores, podem gerar essa sobrecarga, tensão excessiva nessa região aqui. Além disso, tem outras situações, como trauma nessa região, como típico em esporte, por exemplo, o goleiro, que está sempre caindo sobre essa região aqui lateral, pode também inflamar a bursa. Qualquer traumatismo ali pode inflamar, vai gerar essa bursite. Causador tipicamente aqui nessa região sobre o grande trocânter, que é onde a gente está vendo aqui numa ressonância com fluido típico de inflamação. No meu caso, toda vez que eu jogava ou fazia alguma atividade que tinha impacto, sobrecarregava a pelve, essa dor inflamava a bursa. No meu caso era bilateral. Eu tinha uma outra condição que era a causa disso de maneira bilateral. Mas geralmente a bursite ela é unilateral. Se é bilateral, pode ser um indício que é uma outra situação que está desequilibrando os dois lados. Em resumo, o paciente ele vai aparecer com uma dor nessa região sobre o grande trocânter. Daí no exame físico tem que se fazer um exame completo, quadril, ver a mobilidade, avaliar a força desses abdutores, ver se tem a queda da pelve naquele teste sinal de Trendelenburg, e também tem que se avaliar para ver se o paciente ele tem dor quando ele se apoia sobre uma perna só e solta o peso, que isso tende a sobrecarregar os abdutores do quadril para segurar a pelve e botar mais tensão nessa estrutura, inclusive quando o indivíduo que tem essa bursite fica muito tempo em pé, e tende a piorar, exacerbar os sintomas. A palpação também é muito importante para ver se a dor é na região do grande trocânter ou é um pouquinho mais proximal na região desses tendões abdutores, ou se é uma coisa mais atrás, a região do isquio, tubo esquiático, se tem sintoma de dor nervosa, por exemplo, da síndrome do piriforme. Vai ver os diagnósticos diferenciais mais à frente, mas seguindo agora para os exames de imagem, a gente pode pegar um raio-x para ver alterações ósseas, mas o melhor para ver partes moles, né, é a ressonância magnética. Lembrando que o ultrassom ele também pode ser útil para identificar, uma vez que essas estruturas são superficiais. A parte do tratamento, daí, via de regra, é conservadora. Então, alongar primeiro aquela estrutura. Existem fases, inclusive, para se tratar a bursite. Por exemplo, primeiro se tira a dor,
faz analgesia, repouso, anti-inflamatórios não esteroidais, depois se começa a fazer o alongamento, trabalhar mobilidade e por último se faz um fortalecimento dessas estruturas, então, para evitar que a gente sobrecarregue aquela região para amortecer. Vou dar um exemplo aqui, se o músculo, esses músculos abdutores, eles estão mais fortes, é que nem um cabo de guerra. Lembra que se tu tá num cabo de guerra com alguém muito forte e tu fraquinho, para equilibrar do outro lado, ou para te manter o cabo estável, um vai ter que fazer muito mais força que o outro. E aí uma vez que o tendão tá aqui, a bursa aqui embaixo, e o músculo, se tu tiver com o músculo mais forte, aí tu vai diminuir a carga que vai ter que ser colocada aqui na bursa, porque o músculo ele vai ser o cara mais forte que tá puxando o cabo e vai ajudar a aliviar a tensão nesses outros tecidos moles ali. Se não melhorou, pode-se tentar então fazer injeções de corticosteroide, lembrando que existem efeitos colaterais sistêmicos, além disso, outras medidas aqui, como citado pela Biblioteca Americana de Medicina. Em último caso, excisão cirúrgica da bursa e ou tratamento cirúrgico da causa de base, porque geralmente a bursite ela é uma consequência, ela não é a causa. A bursite isolada, então, ela tem por causa disso, ela tem resolve completamente o sintoma naquela bursa, sem sequelas de longo prazo. A questão é que geralmente existe outra condição, como por exemplo, e tem que ser avaliado, que não está causando isso de maneira repetitiva. Daí, for um episódio específico, obviamente, como a gente pega aqui um take-home message do Netterzinho, um grande treino causou uma inflamação, sobrecarregou a bursa, muitas corridas, e até é mais comum isso em pacientes de sexo feminino, porque tem o quadril mais largo, maior desbalanço possível da pelve, ângulo Q do joelho, aí vai ter tipicamente uma dor unilateral ali e vai piorar com a abdução. É importante descartar outras situações com o exame de imagem se a história apontar para aquilo. Por exemplo, impacto femorastabular, que era o meu caso, eu tinha impacto femorastabular bilateral, e aí estava me causando bursite trocanteriana bilateral dos dois lados por um desequilíbrio na pelve. Além disso, essa dor pode eventualmente ser de outra coisa, em outro lugar. No caso, uma fratura por estresse do fêmur. Essa aqui aborda lá no módulo de fraturas do membro inferior. O impacto femorastabular no módulo de articulações do membro inferior. E outra situação aqui abordada lá no módulo de vasos e nervos, a síndrome do piriforme como diagnóstico diferencial. Daí, nesse mesmo módulo aqui, pode ser uma avulsão também da parte proximal dos isquiotibiais. E principal coisa que pode estar associada e pode até ser uma consequência de uma bursite de longo prazo é uma ruptura ou uma tendinopatia do músculo e tendão do glúteo médio, que é um importante abdutor aqui e tem relação íntima com o grande trocânter e essas bursas que ficam ali. Então, um desbalanço prévio e seguir tendo essas bursites, a inflamação, o ambiente inflamatório, bioquímico nessa região pode enfraquecer o tendão, em última instância dar uma tendinopatia e aí chegar até mesmo a uma ruptura. Isso aqui é mais comum, inclusive em pacientes idosos, com associação com artrose do quadril, por causa desse desbalanço e sobrecarga, geralmente com uma musculatura fraca, sinal de Trendelenburg positivo, e aí sobrecarrega isso aqui e vai piorando, até que rompe. Olha a importância dessa musculatura aqui durante a marcha, nessa animação aqui, ó, glúteo médio, estabilizando a pelve. E aqui na animação a gente vê, ó, a origem dele na região da crista ilíaca, do ilíaco, inserção do grande trocânter, e ali tem as bursas ali, e aí nessa região pode ter micro-rupturas, e aquele ambiente inflamatório da bursa também pode dar isso aí, e também pode ser, além de indivíduos mais velhos, idosos, com osteoartrose, em atletas e corredores, que colocam muito estresse na pelve e naquela região para estabilizar, e eventualmente um trauma pode causar isso aí, que daí vai ter dor naquela mesma região lateral e piora com atividades. Mesma coisa que o caso da bursite, só que aí nesse caso, além da bursite, pode ter essa ruptura aqui, ou uma tendinopatia antes de romper do músculo e tendão do glúteo médio. Aqui que está demonstrando isso aqui, ó. Quando tem a fraqueza ou a ruptura, a pelve cai para o lado oposto. Aqui é o sinal de Trendelenburg. Então é importante se avaliar bem o exame do quadril
ver se quando o paciente se apoia sobre uma perna só e se agacha, ele não vai ter a queda para a pelve no lado contralateral. E os exames de imagem sempre atentar que essa região pode estar lesionada em concomitância com aquela bursite ali. E aí, se tu não tratar isso aí, tu não vai deixar de ter aquele desequilíbrio na pelve e a bursite vai continuar acontecendo. E aí, terapia nos graus iniciais ali, RICE, gelo, descanso, compressão, elevação, medicação eventualmente e injeção com corticosteroide e posteriormente fortalecimento. E se tiver um grau mais avançado, uma ruptura total, tratamento cirúrgico aqui, no caso artroscópico, para se fazer a correção desses tendões rompidos aí nessa patologia. Então, ficar atento que a bursite, ela geralmente pode estar associada e é importante que a gente pegue, se tiver isso aqui no início, para evitar que se tenha esse prejuízo gigante para esses importantes estabilizadores da marcha aqui, que são os abdutores do quadril, especialmente o glúteo médio. E aí o prognóstico, né, da bursite, ele pode ser bom se for só a bursite e se tratar causas associadas. Dessa maneira, então, vai ser bom o prognóstico da bursite, que pode evoluir para outras coisas, ou pode ter causas que a bursite é só uma consequência, só a pontinha do iceberg.